Eu queria fazer uma pergunta pra você. Já que você conheceu os quatro Beatles, qual deles você acha que foi mais difícil de entender? Porque eu sei que quando eu ouço Beatles, eu não reconheço, por exemplo, o sotaque de Liverpool. Quando eu fui pra Liverpool, e eu tive, aliás, uma grande surpresa. Na verdade, eu não tive uma grande surpresa. Quando eu cheguei lá, eu tive uma grande surpresa quando eu planejei minha viagem, porque uma britânica de Londres falou pra mim que ela não entendia as pessoas de Liverpool. Então ela. Caramba, e o legal é que o conteúdo que você tem dos Beatles e do John como um todo, dá pra fazer um museu, dá pra fazer uma exposição com tudo isso. Caramba. Exposição eu já fiz muitas em shopping center, né? Eu parei a última 3 anos atrás, mais ou menos. Foi a última que eu fiz. Uhum. Então, Uma pergunta que eu queria fazer pra você. É, você já tinha o inglês fluente desde quando? o Porque o repórter foi falar com você em inglês. inglês. Sim, você tinha o inglês fluente desde quando? O John morreu em 80. Eu já falava quer ver, em 74 eu fiz uma viagem com a faculdade, fui para os Estados Unidos, depois para Você Londres e estudou o tal. que na faculdade? Foi economia, na Economia. Faculdade de Santana. Uhum. Mas eu já falava inglês assim fluentemente, já. Eu aprendi inglês assim, com os Beatles, Uhum. né? Eu pegava a letra da música, pegava o dicionário, ia pegando palavra por palavra, Uhum. né? Traduzindo, daí eu tentava montar a frase, não dava sentido, aí eu, né? Depois eu fiz fiz o ginásio, né? Tinha inglês naquela época, aí eu abri uma escola chamada Liberman, do Sérgio, deixa eu lembrar o nome dele, lá na Vila Guilherme. E aí ele montou o curso, eu comecei a fazer o curso com ele. E aí, assim, era muito bom, porque ele, além de professor, ele era praticamente um amigo, né? E naquela época, Uhum. isso foi em 66, 67, 68, os Beatles estavam total evidência, né? Então eu lembro que quando saía os discos, né, até o Sgt. Peppers, não vinha letra. Começou do Sgt. Peppers para frente. Então eu levava o disco lá e a gente sentava, ficava eu e ele tirando a letra junto, Caramba. sabe, das E você músicas. aprendeu inglês do jeito raiz mesmo, né? Não tinha tradutor, Foi. não tinha chat GPT, era, Não, era caderno e dicionário. não. Tanto que eu Caramba. vou até te confessar uma coisa. Ah. Eu cantava Long Tall Sally na banda e eu nunca tive a letra escrita para saber o que o Paul cantava, né? Ou o Little Richard. Então eu fui pelo que eu ouvia, né? E aí a minha filha mais velha foi para Inglaterra, estudou, não sei o que e tal. Aí ela voltou e um dia ela foi no show da minha banda, quando eu comecei a cantar lá no Torcela, ela me deu uma chamada. Falou, pai, você não tem vergonha de enrolar o inglês desse jeito? Eu falei, mas é o inglês que eu sei, eu ouvi assim, eu nunca vi a letra, nunca tinha visto. Ela falou, não é nada disso, né? E eu, gonna tell every man, Paula John, say edgy body very baby, né? E ela, pai, não é nada disso, não sei o que. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. Então, assim, eu evito cantar lá no Talcelli porque eu passo vergonha. E eu peguei na época, ouvindo, porque você não tinha letra em jornal, em revista, ninguém te dava, nenhum curso de inglês imprimia, sabe? Uhum. Então você não tinha como conseguir. Né, ou você ouvia e decorava, que era o meu caso, né? Aí depois, com o tempo que eu fui aprendendo, eu já tinha decorado, eu fui aprendendo o significado das palavras, tal, não sei o quê. E aí depois eu comecei a cantar as músicas sabendo o que eu estava cantando, né? Mas nos anos 60 até 68, 69, assim, é mais no ouvidômetro mesmo. Não tinha nenhum lugar assim. Aí quando saiu o Sgt. Peppers, que tinha letra, o álbum branco, que tinha letra, aí ficou muito mais fácil, né? Ah, aí veio o Abbey Road, já não tinha letra, né? O Nossa. Let It Be não tinha letra, então, Putz. sabe, voltou tudo para estaca zero. Mas era assim que a gente aprendia, né? E assim, tinha os professores. Na escola que eu estudava, a minha professora de inglês, ela se chamava Márcia.
ela entrava para dar aula, ela falava assim, Malagoli, para fora. Por que, professora? Pode sair da minha aula que você sabe mais do que eu, você vai ficar me corrigindo, eu não quero você aqui, fora. Aí ela me põe para fora, não deixava eu assistir as aulas. Né? Então eu passei por isso também, sabe? Ah, eu queria fazer uma pergunta pra você. Já que você conheceu os 4 Beatles, qual deles você acha que foi mais difícil de entender? Porque eu sei que quando eu ouço Beatles, eu não reconheço, por exemplo, o sotaque de Liverpool. Quando eu fui pra Liverpool, e eu tive, aliás, uma grande surpresa. Na verdade, eu não tive uma grande surpresa. Quando eu cheguei lá, eu tive uma grande surpresa quando eu planejei minha viagem, porque uma britânica de Londres falou pra mim que ela não entendia as pessoas de Liverpool. Então ela me assustou, e aí eu me preparei, estudei bastante. Então quando eu cheguei lá, eu já era acostumado com gírias, expressões e sotaque deles. Mas Liverpool tem um sotaque muito forte. Nas músicas, isso não transparece. No Sgt. Peppers, eu sei que o Paul foi um grande idealizador e ele falou, poxa, eu queria voltar um pouquinho pras origens, então eles gravam muitas músicas lá em Liverpool, olha, Penny Lane, Strawberry Fields, tudo isso é referência a Liverpool. E eles tentam também dar uma mudada um pouco no sotaque. Fica bem sutil também, não dá pra perceber muita coisa. Mas agora, falando sobre eles em si, quando você vai conversar com eles, qual deles você falou, opa, peraí, que esse daqui tá um pouquinho mais difícil de entender? Olha, na verdade foi fácil, porque eles falaram bem pausado comigo, né? O John, quando eu conversei com ele, eu não sei se ele estava sentindo que ele ia morrer, qualquer coisa, ele estava falando mais rápido. Então as entrevistas que ele dava, você pode pegar as entrevistas daquela época, ele está falando bem mais rápido do que o normal que ele falava. Mas a conversa que a gente teve foi assim, super tranquila, eu entendi tudo que ele falou, né? Eu respondi, ele respondeu e tal, não tive problema nenhum, né? Talvez o pior que tenha sido, mas também foi num ambiente muito tranquilo, porque só estava eu e ele falou bem pausado, bem devagar, não sei o que tal, foi o Jorge, né? O Jorge, até tem a história Você chegou aí na casa do John, da tia Mimi? Não. O cara que você faz a visita, tem um cara que conta as histórias da casa e tal. Então ele fala que quando o John começou nos Beatles, a tia Mimi estava esperando o Paul e o Jorge irem lá. Então todos os amigos do John entravam pela porta de trás da cozinha, porque pela porta da frente só entrava médico, advogado, só pessoas ilustres, até porque essas pessoas não pisavam em barro, na lama. E os amigos do John vinham com as botas tudo cheia de lama. Então ela punha para entrar lá por trás, porque tinha aquele negócio para você esfregar o pé e tirar a lama, e tinha um tapetinho. Então diz que quando chegou o Paul, assim, ela foi lá receber o Paul, e ela já foi assim, né, com um pé atrás, né? Aí diz que o Paul chegou lá todo com aquele inglês todo polido, bem pausado, bem educado, bem british, não falou gíria, não falou nada assim. Diz que ela ficou impressionada, né? Nossa, é um gentleman, né? Aí quando chegou o Jorge, ela esperava a mesma coisa, né? Aí o Jorge, ela ficou olhando pro Jorge assim e falou assim, João, vem cá, não tô entendendo o que teu amigo tá falando aqui, sabe? Caramba! Diz que foi bem assim, né? Mas ele, comigo, ele falou assim, normal, né? Foi assim... talvez até porque eu falei com ele em 89, já passou muitos anos que ele já tinha saído também, artista internacional, fala com muita gente. Em um inglês mais americanizado, né? Então foi mais tranquilo assim, eu não senti dificuldades e não vi nada assim, né? Que não desse para entender, né? E o Jorge foi assim, acho que o que eu mais tempo fiquei, mais tempo conversei. Ele contou muitas histórias, né? Muita coisa interessante, muita coisa legal e tal, e foi muito, muito bom. Mas deu para entender tudo, assim, normal, né? O Ringo falou muito pouco, mas o Ringo ele também é conhecido por enrolar, sabe? Ele tem aquelas gírias inglesas, gírias de Liverpool, não inglesa, que ele fala Lorry, assim fica todo mundo. O que é o Lorry, né? Aliás, eu até vi um vídeo que falava sobre a história do Ringo e que boa parte da infância dele, ele passou num hospital. Então ele não estudou. Ele foi alfabetizado muito tarde, sendo que ele confundia wood, passado do verbo will, com wood, de madeira.
Então ele tinha dificuldade pra escrever, dificuldade pra falar. É. Então, e se eu não me engano, foi o padrasto dele que deu a baqueta pra ele e incentivou ele a tocar bateria. Foi padrasto. Porque o pai deles, quando ele era pequeno, o pai dele foi embora. Uhum. Aí a mãe dele ficou sozinha com ele. E assim, a casa que eles moravam era aqui, é uma vilinha, e aqui tinha um pub, que até aparece na capa do Sentimental Journey. E a mãe dele trabalhava lá naquele pub, né? Então, ele, quando começou a ter idade, ele começou a ir lá e ajudava também, trabalhou de garçom lá e tal, entendeu? E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.